E aí, hoje a gente vai ter a nossa sexta e última live dessa série Papos Ilimitados que está rolando já agora, nessa primeira semana de 2022. O tema de hoje a gente vai falar de constelações familiares, vamos falar de ciclos, de padrões negativos que ficam se repetindo ano após ano. E a minha querida esposa, Mayara Castelã, vai trazer para você um conhecimento extraordinário em relação a como que as constelações familiares podem trazer isso para a superfície, esses ciclos que podem estar se repetindo e podem estar te impedindo de alcançar os teus desejos, de realizar suas metas, seus objetivos. Bom demais, pessoal. Essa série agora que rolou essa semana foi incrível. Quero agradecer você que esteve aqui com a gente ao vivo aí de segunda até hoje. Na próxima segunda-feira, agora dia 10, a gente começa a quarta jornada 11 Leis do Universo. Vamos ter 5 aulas extraordinárias com técnicas, exercícios, materiais complementares e mais de 10 mil reais em sorteios entre Pix Inesperado, cursos, mentorias. Cara, vai ser um evento realmente fantástico, fantástico para você começar esse ano de 2022 com tudo, destravando tudo, expandindo sua consciência para você fazer desse ano o melhor ano da sua história. Então, se você estiver chegando aqui por agora e não está sabendo o que está rolando, na minha bio vai ter lá o link para você poder se inscrever, que a gente começa na segunda-feira, 8 da noite, horário de Brasília. Fechado? Pessoal, quero pedir para vocês deixarem aqui nos comentários se vocês já escutaram falar sobre constelação familiar, se é um assunto novo para vocês. Inclusive, a Mayara tem o próprio perfil dela no Instagram também, que você pode dar uma acompanhada. Também tem o canal dela no YouTube também, que tem muitas aulas sobre constelações familiares. E também, dentro do portal Delimitada, tem um curso da Mayara junto comigo, né? Eu e Mayara, mais a Mayara até do que eu, revelando ali as constelações quânticas sistêmicas, trazendo toda essa abordagem da relação entre pai e mãe, pai e filho, marido e esposa, como que os nossos familiares, ou como que a relação que os nossos familiares também tiveram, essas relações continuam influenciando as nossas vidas. Tudo é energia, se você sabe, se você me acompanha há tempo, você sabe que tudo é energia. Então, de uma forma ou de outra, os nossos familiares, eles tiveram tiveram sistemas anteriores até os nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós, e tudo isso, aqueles sistemas, eles continuam, de uma forma ou de outra, podem continuar se repetindo de uma forma inconsciente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Eu estava falando aqui antes de você entrar sobre os padrões, né? Sobre os ciclos, né? Que podem se repetir. Acredito que hoje, aqui nesse papo que a gente vai ter, talvez não precise se aprofundar o que é a constelação e tal. A gente já falou disso em lives anteriores também. Tem muitos vídeos no teu canal também, né? Que a gente pode... que o pessoal pode ir lá, estudar e se aprofundar, né? Inclusive até agora, recentemente também, você vai começar a liberar os vídeos novos no teu canal. Então, hoje aqui a gente vai falar de ciclos repetitivos, né? E quando a gente fala de ciclos repetitivos e até ciclos e padrões negativos, certo? Que ficam se repetindo ano após ano, a gente está começando agora um novo ano, né? Conseguiu ajeitar aí? Foi. A gente está começando um novo ano, primeira semaninha agora de 2022 e vamos dar aqui dar um contexto aí para o pessoal assim sobre como que você vê um novo ano, o que a pessoa tem que tomar de consciência de repente do ano anterior, sabe? Assim, o que ela de repente não deveria repetir, para depois você entrar como que a constelação familiar ela pode ajudar nisso, como que a constelação familiar traz luz para isso, como que você acha que as pessoas poderiam ver o que tá rolando de padrão em 2021, 2020, 19 e talvez agora nesse ano ela tomar essa consciência e poder resolver isso. Então, bom dia novamente. Deixa eu falar que eu tô com um olho aqui, um olho na Sofia, né? Porque ela não dormiu. Qualquer coisa, se eu estiver falando aqui, precisar, eu levanto aí, tá, pessoal? Mas então, o seguinte, vamos lá, né? E agradecer ao meu amor aqui por ter me convidado, né? Por mais um Papos Limitados. Como ele falou, a gente já fez em novembro, que a gente falou que era constelação.
E hoje eu não tô conseguindo arrumar aqui hoje, tá caindo o meu... Tá indo abaixando, né? E a gente vai falar sobre repetição de padrão, porque é isso que a gente vê, né? Entra ano, sai ano e tem coisas muitas vezes que estão se repetindo na vida das pessoas e tem uma causa, né? Para tudo, né? Para todo efeito tem uma causa. E o que vamos lá, né? Antes até de falar talvez o que é repetição de padrão, eu gosto de dar uma metáfora. Tá caindo, né? Deixa eu ver se eu consigo prender mais aqui. Antes até de falar sobre repetição de padrão assim na constelação, eu gosto de dar uma metáfora sempre para falar de repetição de padrão, que é da escola, né? Que é da escola. Que é assim, o que acontece, né? A gente está falando de repetição de ciclos de padrão, entra ano, sai ano, e tem coisas que talvez você vê repetição. Repetição de pensamentos, repetição de sentimentos, né? De coisas que acontecem, até de comportamentos, experiências que a pessoa experiencia que fazem ela se sentir de uma determinada forma. E, inclusive, tem até a ver com a própria lei do pensamento, que é a primeira lei universal, que é pensamento, estado, resultado. O resultado é a experiência que está se repetindo, mas ela tem origem num pensamento, num sentimento, que muitas vezes, quando a gente está falando da constelação familiar, não está no teu campo pessoal, assim, só teu, né, o inconsciente pessoal. Mas pode isso estar vindo de um campo maior, que é um campo familiar, que é o inconsciente familiar, que a gente fala, que o Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele trouxe isso, né? Esse conceito de que existe não só o inconsciente pessoal, onde tem as nossas crenças, nossos paradigmas, as nossas memórias mesmo, assim, desde que, tanto conscientes como inconscientes, desde que a gente nasceu, mas existe um campo ainda maior, que é um campo de informação que é do nosso sistema familiar e que a gente acessa também. E o que acontece, que eu vou falar aqui dessa metáfora aí que eu sempre dou, né? É só você pensar na escola. O que acontece, por exemplo, na minha época, a primeira série... Você está me escutando bem? Tá bom. Na minha época, pelo menos, né? Não sei, hoje em dia eu sei que tá diferente já aí, mas a primeira série a gente tinha que ter aprendido antes a ler e escrever, mas não podia passar para a segunda série. Deu uma paradinha aí. Deu, mas voltou já. Não podia, quem lembra ainda, não podia passar por uma outra série, com outro ciclo, sem que você tivesse absorvido, integrado o que era, assim, o que era o propósito ali, né? Talvez, assim, tem várias matérias, várias coisas, mas, assim, eu lembro que, por exemplo, esse é um exemplo, assim, bem básico. Por quê? Se a pessoa, né, a criança ali, por exemplo, na primeira série, chegasse no final daquele ciclo, daquele ano, e ela não tivesse, pelo menos, lendo e escrevendo, ela teria que voltar e repetir aquele ciclo, fazer de novo a primeira série, ou enfim, isso qualquer, na escola, na faculdade. É assim na vida, né? Carteira de motorista, enfim. Se você não integra, não integrou o quê? Um aprendizado, né? Não integrou o aprendizado daquele ciclo, porque todo ciclo tem aprendizados, né? Tudo da nossa vida, a gente está aqui para evoluir, a gente está crescendo e a gente tem aprendizados. E a gente tira aprendizados das experiências boas e também das experiências... Tá me ouvindo? Sim, eu tô escrevendo aí com o comentário aqui. Ah, tá. E também das experiências menos boas. Então, eu costumo dizer isso, né? Por que está tendo repetição de ciclo, entra ano após ano? Eu costumo dizer o seguinte, que as repetições de padrão, repetições de ciclo, elas são, na verdade, lacunas de aprendizado. Então, fica com essa frase aí. Fica com essa frase. Mas o que é repetição de padrão? Lacunas de aprendizado. Lacunas de aprendizado. Assim como nesse exemplo aí, por exemplo, a primeira série a criança tem que ler e escrever. Se ela chegou no fim do ciclo, ela não aprendeu a ler e escrever, existe uma lacuna de aprendizado. Então, ela tem que voltar e repetir aquele ciclo. Então, tem gente que acha assim, eu mesma, né, já passei por isso, assim, de achar, ai meu Deus, mas assim, quero excluir a repetição de padrão, né? Até a gente colocou eliminar, mas na verdade, assim, tem um conceito de que não é simplesmente quero excluir, quero, né, tira isso aqui da minha vida, ou puxa, tô percebendo que tem uma repetição de padrão. Eu trabalho com pessoas mentoradas, né, que trabalham essa parte de relacionamentos e fala às vezes, puxa, tô percebendo, Mayara, que tô atraindo o mesmo tipo de homem dos meus outros relacionamentos, né? Aí, inclusive, isso aconteceu bem recente com uma das minhas mentoradas e eu trabalhei justamente essa questão com ela, né? E que eu falei assim, olha, ao invés de você querer simplesmente, ai, eu tenho que parar eu tenho que ver, parar de procurar, né? Talvez ver o que tá...
não só ver o que está inconsciente, mas quero eliminar isso da minha vida. Eu falei, calma, primeiro acolhe, né? Agradece o universo, Deus, porque se isso está vindo, tudo que vem para nossa vida é um presente. Está nos mostrando algo que precisa ser visto, está nos mostrando algo que precisa ser integrado. Então, a gente tem que... Não é ruim. A repetição de padrão, ela não é... Quando você percebe ela não é ruim. Ao contrário, ela é boa. Ela só está te mostrando que tem uma lacuna de aprendizado, tem algo que precisa ser visto, algo que está oculto. E você ainda não enxergou. Então, agora é a vez de você parar, né? E enfrentar isso aí, olhar, para que você extraia o aprendizado, integre o que precisa ser integrado, pessoas, sentimentos, enfim. Para que você mude de si, né? Uhum. Entendi. Então, E em relação ao isso. nosso ano, assim, acho que foi a pergunta que você me fez, como é que a gente faz, né? Faz uma análise, tá caindo, né? Que coisa. O ring light estava achando. Faz uma análise do teu ano, né? Coloca no papel, faz uma retrospectiva. O que você acha que está se repetindo? Porque, na verdade, às vezes se repete, como eu falei, estou saindo o mesmo tipo de homem, ou o mesmo tipo de mulher. Ou, quando isso acontece, eu sempre vou mais a fundo. Essa experiência que eu estou vendo que está se repetindo, às vezes não é igual, mas é um padrão que você está vendo, semelhança aqui. Eu sempre falo, olha para o teu sentimento. Como é que você está se sentindo? Porque a gente sabe que o nosso sentimento cria a realidade, é o ponto de atração. Então, percebe como que você, puxa, tô me sentindo, aconteceu tal coisa, me sentindo rejeitada, aconteceu tal coisa, tô me sentindo que eu não sou boa o suficiente, aconteceu tal coisa. Então, analisa o que está se repetindo e coloca para fora, porque a primeira coisa para você mudar um padrão, você precisa ver esse padrão. Né? Então, aproveita, faz essa retrospectiva desse ano que passou aí, para você começar a enxergar o padrão. E aí, Uhum. daqui a pouquinho a gente vai falando aí mais algumas dicas aí de Legal. como mudar isso, né? E quando você fala em dar uma analisada nos padrões repetitivos, foi exatamente o que você falou, né? Tem padrões repetitivos que podem ser positivos, né? Vamos dizer, poxa, a pessoa, caramba, nos últimos anos eu consegui ser disciplinado em atividade física e eu estou conseguindo repetir isso. Nos últimos anos eu consegui ser disciplinado e repetir, dedicar um tempo para leitura, um tempo para meditação. Eu consegui ser disciplinado em, sei lá, produzir conteúdo para a internet. Sei lá, existem padrões que as pessoas podem repetir ano após ano que Então, bom. podem ser positivos e poderosos para ela, se fizer sentido, se é o que ela realmente está querendo. Só que tem também os padrões, que eu acredito que é o que a gente quer trazer aqui também, de que talvez eles estão se repetindo, mas provavelmente eles não servem mais. Vamos dar um exemplo aqui. Talvez a pessoa ela está nos últimos anos ela ficou pulando de emprego em emprego e sempre acontece a mesma coisa. Ela sai de um emprego, aí ela consegue ir para um outro emprego, ela fica um tempo naquele emprego e talvez algumas coisas parecidas acontecem que faz com que ela saia daquele emprego. Ou talvez relacionamento, como você disse, né? A pessoa foi lá, conheceu alguém, caramba, agora vai, essa pessoa, vou dedicar aqui a minha vida, meu tempo e tal. E aí daqui a pouco acaba, sei lá, rolando uma traição. E aí depois ela viu isso acontecendo nos últimos 3 relacionamentos. Ou talvez acontece, por exemplo, com um padrão relacionado ao negócio. Talvez a pessoa ela está fazendo um trabalho e na hora que as coisas começam a funcionar e do nada vem algo que tipo, dá uma rasteira na pessoa. Caramba, isso daqui já tem alguns anos que sempre quando as coisas estão parecendo que estão caminhando, vem lá aquele ciclo, vem aquele padrão e ele acaba se repetindo de novo, né? Então, acredito que até o pessoal pode fazer isso, e aí acho que você pode complementar, que é até um dos exercícios que a gente faz lá dentro do Portal Vida Ilimitada, né, que é o mapa da vida ilimitada, né, que é a roda da vida ilimitada, que é você ver em algumas áreas da sua vida, por exemplo, relacionamento, trabalho, saúde, dinheiro, né, o financeiro, você dividir em cada área e descobrir se existem padrões que estão se repetindo nesses últimos anos, né? E talvez nos últimos meses, nos últimos anos, para que você possa dar luz, né? Porque para poder mudar alguma coisa, você tem que dar
luz para aquilo, né? E uma vez que a pessoa descobre, amor, qual que pode ser as causas disso? Que eu acho que é legal não trazer só a interpretação assim, descobri que tem um padrão, né? Porque muitas vezes as pessoas elas até querem mudar alguma coisa, ela até vê algo que talvez não faça mais sentido para ela, mas talvez ela não consiga ter o poder, ela já viu aquilo e ela não consegue mudar. Fala, cara, mesmo assim, esse troço continua se repetindo. Eu não aguento mais esse negócio de ficar se repetindo de novo, de novo, de novo, né? Como que você, como que você vê isso? Qual que pode ser a causa? Então, boa pergunta, né? Porque, assim, Ou as causas, né? até interessante a gente olhar dessa maneira, né? A pessoa, ela percebe o padrão. Só que o que ela percebe não é a causa, né? O que ela percebe é o efeito, é o sintoma, é o Uhum, problema que está acontecendo. Mas ela não exatamente. sabe a origem, né? Porque se ela soubesse, ela já teria talvez mudado, né? Uhum, Normalmente, quando você toma consciência. A constelação, aonde que a constelação ela vai te ajudar nesse caso, né? É justamente em identificar a causa, porque tem coisas que você ok, que você sabe a causa, por exemplo, você quer emagrecer, né? E ano após ano, e você tá ali, a pessoa tá sempre querendo emagrecer e não emagrece e tal. Ela sabe, né? Poxa, eu tenho que comer, eu tenho que comer menos do que eu gasto, tenho que fazer atividade física. Às vezes a pessoa, às vezes, só que o que que acontece? Às vezes a pessoa, ou ela não tá fazendo aquilo ali, que ela já sabe o que que é, que ela já identificou, ou mesmo ela fazendo, tendo muito esforço, ela percebe que a coisa continua se repetindo e ela não ela vai fazendo de tudo, vai buscando às vezes muita terapia, isso e aquilo, e não se resolve. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que me veio aqui, assim, de constelação que eu já fiz, né? O ano passado uma pessoa me procurou que ela tinha um padrão de sentimento, assim, padrão de se sentir que volta e meia ela tinha tipo, ela não tinha depressão, mas ela se sentia muito uma solidão, um sentimento de tristeza, de vazio meio que do nada, em relação às amizades, ela dizia para mim que ela se sentia meio excluída, como se ela não fosse interessante para as pessoas. Então ela tinha um sentimento de vazio, de solidão. E ela uhum. tinha me dito já, inclusive ela é uma Continua aí pessoa que eu vou ver se eu resolvo esse negócio da tua câmera. Vai, pode continuar. tá incomodando aí, eu mexendo. E aí o que acontece, né? Ela me procurou por quê? Porque ela já tinha feito de tudo. Já tinha feito de tudo. Tá incomodando, amor? Ela vai baixando, tá baixando, tá baixando. Nossa, calma aí. Agora tem que virar pra cá, né? Aí, pessoal, já dá certo o negócio aqui. Tá bom. Acho que agora vai parar. Só deixa eu mexer no telefone aqui. Então, e aí, deixa eu continuar, né? E aí, o que que aconteceu? Eu acho que a minha tela, ela meio que não tá atualizando as coisas aqui. E o que que aconteceu? Essa pessoa ela me procurou porque ela é uma pessoa que já trabalha, inclusive, com desenvolvimento pessoal. É uma pessoa que há muitos anos se trabalha, faz terapia e tal. Já fez terapia e ela me disse o quê? Olha, Mayara, eu já olhei para minha infância, eu já trabalhei a minha criança ferida. Eu sei que tem isso, isso e aquilo lá do meu passado, né, da minha infância, em relação ao meu pai, em relação à minha mãe. Mas mesmo eu tendo feito muitas coisas, né, eu me trabalhar tal, em relação ao meu passado, à minha infância, ela disse, isso é uma coisa que está sempre voltando, está sempre se repetindo. Ela falou, eu não sei mais o que fazer. Então ela me procurou por entender que, poxa, então vamos ver se tem algo aí, né, que eu não tô vendo. Porque, então, é nisso, a constelação ela vai te ajudar num primeiro momento para isso. Eu sempre digo que a constelação ela não é para qualquer coisa, né? A constelação é algo muito sério, algo muito profundo. Você não constela qualquer coisa. Por exemplo, uma repetição, como a gente está falando aqui de ciclos e padrões, é um tema que você pode constelar. Por quê? Porque existe o teu a gente, né, constelação são sistemas, a constelação é sistêmica. Então, nós temos um sistema agente, pessoal, físico, mental, emocional, espiritual, mas a gente está dentro de um sistema maior, como eu falei no começo, que é familiar. Então, e os sistemas maiores, eles influenciam os sistemas menores. A gente pode ir até mais. Sistema familiar, o teu sistema do trabalho, uma cidade, o nosso planeta. O nosso planeta está dentro
do sistema solar, está dentro de uma galáxia, a galáxia está dentro de, né, outros sistemas. Então, são sistemas dentro de sistemas. E os sistemas maiores, eles estão mandando informação. Eles estão influenciando os sistemas menores. Por isso que, às vezes, você já fez muitas coisas no nível pessoal, trabalhou teu inconsciente, tua infância, não sei o quê, coisas que, né, que você, até onde você consegue ver, talvez, e não resolve. Por quê? Porque tem um sistema maior, que é o familiar, né, nesse caso que a gente está falando da constelação familiar, mandando informação e influenciando. E é algo que está oculto, é algo que você não consegue ver. E nesse caso dessa minha cliente, ela colocou esse tema, a gente colocou o sentimento que ela sentia, que estava sempre, volta e meia, se repetindo, ela não conseguia resolver, já tinha feito muitas coisas. E aí a constelação, né, gente? A constelação é algo assim, a constelação ela é única, cada pessoa ela é única, o teu sistema familiar é único. Eu não tenho como saber, não existe falar assim, ah, isso aqui é tal coisa. Não, a constelação a gente vai como, assim como grandes pesquisadores. Eu, como consteladora, sou uma grande pesquisadora. A gente, não sei, vamos ver o que o teu campo familiar vai mostrar na constelação. Vamos pôr esse tema que está se repetindo aqui na tua vida, ou esse problema, padrão, sentimento, e vamos ver o que aparece. E aí eu lembro que no caso dela, a constelação foi se desenrolando e apareceu um homem ali, e enfim, que se colocava, acho que como uma criança, tal, e sentimentos. E aí ela estava vinculada àquela pessoa. E aí, assim, a constelação ela vai acontecendo e a gente vai fazendo perguntas. Porque é como se fosse uma pesquisa mesmo. Eu vou colocando os representantes que representam a pessoa ou representam o sentimento. E eu vou fazendo perguntas para a gente ir descobrindo e vendo o que o campo traz. E eu lembro que no caso dela, o que veio à tona ali, né? Que veio à tona é que ela tinha um tio, irmão da mãe, que se suicidou bem jovem, com 20 e poucos anos ela tinha um tio que se suicidou. E aí a gente teve todo um desenrolar, ou seja, a constelação mostrou que estava oculto no sistema dela, ela estava identificada com esse padrão, com um tio, com uma exclusão, na verdade, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que se suicidou é algo que trouxe muita dor para o sistema. E isso foi, antes dela nascer. Isso foi antes dela nascer. Ela nem conheceu esse tio. Entende? Então, ela nem sabia direito a história. Ela óbvio que uma coisa dessa, ela sabia que existia. Mas era, inclusive, a gente fala que na constelação tem alguns assuntos que são meio assim obscuros na família, que não se fala. Por exemplo, abortos, crianças que às vezes faleceram. Coisas que trouxeram muita dor. Por conta da dor, não se toca no assunto. Mas aquilo ali é uma marca. Foi uma memória que ficou na memória familiar, né? E por conta disso, às vezes por conta da dor, a família acaba excluindo, sabe? Não se toca mais no assunto, não quer olhar para isso, porque olhar para isso representa muita dor. Então, a gente fez não só um trabalho de identificação, como um caminho de solução. Tem as frases sistêmicas, ela se emocionou muito, você veja. E como é que eu sei que eu constelei? É a emoção. Porque aí a pessoa entra em contato com o sentimento, ela entra em contato, aquilo ali, enfim, tem todo o desenrolar de uma constelação. E ali, né, foi caminhando a constelação dela e tal, e aí encerramos, e aí, passou meses. Ela falou que ela estava se sentindo muito bem, porque a constelação, ela traz uma leveza ali, né, quando termina. E depois de alguns meses, porque, inclusive, acho que essa cliente era da Austrália, né? Eu não conversei mais com ela, porque a constelação é assim também, a gente não fica perguntando, e aí, como é que tá? Resolveu? Porque também depende, né? Muitas vezes também da postura da pessoa ali, né? Depois da constelação. A constelação não exclui a ação, mas ela traz à luz o que está oculto. E muitas coisas o quê? Como eu falei, uma lacuna de aprendizado, é algo que precisava ser aprendido, e junto com esse aprendizado tem pessoas que precisam ser integradas, né? Que muitas vezes estão sendo excluídas. E depois de meses, teve um dia que eu acho que, eu nem sei, eu acho que ela postou, acho que eu vi um story dela de uma praia e tal, e eu reagi, e aí ela veio falar comigo, ela falou assim, nossa, mas eu tô pra te falar isso tem muito tempo. Ela falou assim, sabe aquele sentimento, aquilo que a gente constelou? Ela falou assim, eu nunca mais senti. Nunca Legal, né? mais senti. Então, assim, para vocês verem que é uma pessoa que é do desenvolvimento pessoal, que trabalha com isso, que já tinha se trabalhado muito, a sua criança interna, criança ferida, não sei o quê. E ela via que, tipo assim, aquilo ali era uma coisa que estava se repetindo e ela não estava vendo. E era uma coisa de antes dela nascer. Para você ver que quando que a constelação familiar ela vai te ajudar. É quando assim é algo que você não só você sabe às vezes o padrão,
que você já tentou, mas tá difícil, sabe? Uhum. E não, isso é um exemplo, né? Tem Uhum. outros exemplos, tem outros, porque cada pessoa é única. Então, se você está vivendo um padrão, primeiro identifica, né? Porque não tem como você querer mudar algo que você não viu. E depois puxa, sabe que eu já tentei mudar esse padrão, eu já tentei me aprofundar nisso. E aí você vai procurar talvez um caminho, por exemplo, a constelação para identificar. Eu jamais teria como saber, se não fosse através da constelação, ajudar ela, entende? Porque a constelação Uhum. ela traz o que está no campo. Uhum. E, e deixa assim, acho que até Não tá atualizando aqui para mim os comentários e eu acho eu tão. não sei se o Instagram mudou isso agora recentemente. Parece que os comentários aparecem para mim, mas não sei se aparece para o pessoal. Eu não sei exatamente o que Eu nem que. quero apertar nada Ah, aqui para não. Mas meu amor resolveu aqui, é, ó. funcionou, né? Viu? Olha só, você estava Funcionou. falando e eu estava pensando aqui no seguinte, né? É, esses padrões repetitivos, eles não são apenas, ah, como que eu vou dizer, apenas um hábito que se repete. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um padrão que se repete. A pessoa, ela todo dia, depois do almoço, ela toma um café, certo? Então, existe uma historinha que ela conta dentro da mente dela e até de uma forma inconsciente, tipo, almocei e preciso de um café na sequência. Almocei e preciso de um bolinho. Almocei e preciso de um chocolate. Almocei e tal. Então, estou falando aqui de um padrão que se repete diariamente ou algumas vezes na semana, que ela pode repetir esse hábito. Só que quando a gente está falando desse tipo de ciclo, de padrão repetitivo, às vezes, vê se isso faz sentido. Pode existir toda uma história que se desencadeia em meses para poder fazer aquilo se repetir. Eu vou pegar aqui um exemplo de um relacionamento, tá? Talvez a pessoa ela foi lá, ela conheceu alguém, começou a sair com aquela pessoa, aí trocaram mensagem, saíram, sei lá, começaram a namorar e tal, e aí começa a primeira. Aí tem talvez uma primeira discussão, aí descobre uma coisa ali e tal, e aí passa 3 meses, Tem o gatilhos, né? desfecho daquele relacionamento é igual talvez que ela teve de outro. Ou assim, é muito parecido com o que teve de outro. Então, o que eu estou querendo dizer é que o ciclo, o padrão repetitivo não foi o término do relacionamento, mas praticamente toda uma história que foi se desenvolvendo de uma maneira igual, entrando semana, saindo semana. É, mas com nuances diferentes, porque, claro, né, Nunca não vai tem ser como igual, se. exatamente igual, Não né? é exatamente igual, exatamente, não Se é mudou a exatamente pessoa, já não é igual. igual, né? Se mudou, Mas existem dinâmicas, tanto da pessoa A quanto da pessoa B, que faz com que aquela dinâmica se repita para que aquele filme faça sentido e aquela história no final tenha uma conclusão é, desejável. Né? Tipo assim, eu digo desejável porque as pessoas estão criando aquilo. Desejável não quer dizer que é o que é melhor, não quer dizer que é o mas que ela queria, mas é ela uma acabou programação, né? desejando ter aquele. Acabou desejando ter aquele desfecho, seja de forma consciente ou forma inconsciente. Logo, e enquanto você falava, me veio na cabeça, né, às vezes, você deu o exemplo, familiares anteriores talvez teve o caso de alguém suicidar, ou alguém talvez tenha um aborto, ou talvez, vamos supor, um Uma pai separação do deixou os passado filhos mesmo. quando eram crianças, e aí talvez um homem na fase adulta talvez não queira ter relacionamento, porque talvez ele sentiu isso, ou a mulher não queira ter um relacionamento também, porque sentiu isso. Então, tá tudo bem com a Sofia? Pessoal, que a gente está fazendo live aqui, mas a gente está de olho tá de olho se a Sofia tá no esquema ali, né? Quer dizer, a Mayara tá de olho, né? Mas Foi o que eu te todos, falei, né? Mas qualquer coisa você pede uma licença aí pro pessoal, vai lá com dar um certeza. visu na Mayara, na Sofia. Né? Então, só para a Às vezes, gente. como você falou, às vezes uma separação do passado também. Uhum. Separações, pessoas que foram excluídas, né?
Pessoas que foram excluídas, exatamente. Então, assim, é, o que você acha que quem, sei lá, uma dica, uma ideia para que as pessoas possam descobrir se existem padrões repetitivos acontecendo? Porque, por que eu estou falando isso? Porque até na lei do pensamento, que é a primeira lei do universo, eu falo da história, provoca um estado, provoca um resultado. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente acredita nas histórias que a gente conta. E muitas vezes pode parecer de que aquela história é tão verdadeira que a pessoa está contando para ela que faz com que tenha o desfecho. Vamos dar um exemplo. Vou pegar aqui mais uma vez do relacionamento. Cara, pessoa, caramba, eu fiz tudo certo e foi lá, o filho da mãe me traiu. Sei lá. Vamos supor aqui, né? Ela acha que o E problema ela tá com o conta essa outro. história várias vezes e ela acredita, poxa, eu tô certo, eu fiz tudo bem, eu fiz tudo direitinho, e mesmo assim, sem vergonha, me traiu. Se fosse esse exemplo aqui, né, de um dos milhares de exemplos talvez que ele poderia dar. Então, como a pessoa ela pode Porque, por identificar exemplo, se ela não está até contando uma doenças, né? história para ela ou se ela está realmente pô, isso aqui é um padrão. Tem alguma ideia que você poderia dar para poder clarear para o pessoal que está vendo a gente aí? Eu acho que primeiro, assim, é a consciência mesmo, né? Porque você tem que querer ver isso, querer resolver. Porque a pessoa que está no estado, para qualquer coisa, né? De vitimização, do tipo, nossa, mas eu fiz tudo certo, e o outro que fez isso, e não sei o quê. Primeiro ela tem que entender isso, que a consciência, que a criação da realidade. Não, ok, mas por que que... Não é nem por quê, tá? Não é nem por quê. É o que está em mim, o que tem em mim que está fazendo eu viver de novo esse sentimento. Eu reviver de novo uma experiência parecida. Às vezes não é igual, mas é uma dinâmica Uhum. sistêmica que está bem oculta, a pessoa não consegue perceber. Mas assim, a primeira coisa é consciência mesmo. Consciência de perceber. Eu vejo que as pessoas, elas olham muitas vezes para o fato. Às vezes, quando é o fato se repetindo, é mais fácil. Porque você vê, né? Agora, às vezes a pessoa ela não vê o padrão de sentimento. E o padrão de sentimento, ele se repete no relacionamento, no trabalho, com o Uhum. filho. Às vezes é um padrão de sentimento que ela tem. Entende? De não se sentir... Por exemplo, nesse caso do relacionamento que você deu. Ai, fiz tudo certo e a pessoa foi lá e não sei, tudo certo, assim, na cabeça dela, me doei, amei, não sei o quê. E ainda acabei, né, sendo traída. Como é que ela se sente? Eu sempre vou nisso, tá? O que você sentiu em relação a isso? Tira o foco do outro, tira o foco do outro, da situação, da experiência, e traz o foco para você. O que você sentiu? Ai, puxa, me senti rejeitada. Puxa, não me senti boa o suficiente. Por quê? Porque eu fiz, né? Ou seja, no intuito Uhum. de ser perfeito, ser suficiente, e ainda assim não me senti boa o suficiente. Você costuma não se sentir boa o suficiente com frequência? Em outras áreas? Ah, sim. Eu acordo, eu já tenho, eu queria fazer isso, fazer aquilo e não consigo, não consigo. Ah, então você percebe que tem um padrão de sentimento rodando aí? Porque Uhum. o que que faz a gente co-criar, né? Eu sou, tira o foco de fora e põe o foco para dentro, porque tem algo em mim. Eu sou o ponto de atração que, e como eu falei muitas vezes, não tá só na tua história aqui do hoje, mas às vezes está num ponto de atenção familiar, que é um campo maior. E você já está vivendo esse padrão, porque existe uma história familiar. Porque o que é história, né, amor? Assim, a história produz um estado emocional que produz um resultado, mas a história, na verdade, elas são memórias. E as memórias são carregadas de significados emocionais. Então, são emoções também que os meus antepassados lá, que alguém sentiu, né? Traumas. Então, são coisas que ficaram, que não foram vividas na integralidade, que ficou cristalizado e que aquilo ali virou, tá vibrando, entendeu? Assim como tá vibrando talvez algo que eu vivi, tô vibrando, o meu sistema viveu e aquilo tá no campo ainda, tá no Uhum. campo. Então, a gente sabe que é campo, né? Tudo que está sendo emanado está vibrando, né? A lei da atração é a consequência da vibração. Então, o que eu estou atraindo, o que eu estou criando, não é que eu estou criando intencionalmente porque eu quero. Por exemplo, como você disse, a pessoa, puxa, mas eu fiz. Né? Ela não queria atrair aquilo, mas tem algo, tem uma vibração que está criando isso. Então, é o que em mim. Então, mas para isso é preciso consciência, é preciso querer ver, né?
Às Uhum. vezes não adianta o outro, como você falou, às vezes ela conta uma história. Ela tem que sair dessa história, porque enquanto ela contar essa história e o foco estiver fora, o que é o foco fora? Foco no resultado. O foco, eu digo que é no fruto, né? É o foco no efeito, é o foco no sintoma, é o foco no problema, é o fruto, né? Ah, eu tô colhendo só limão, 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 limão azedo, né? Uhum. Seja em que área for, o resultado. Eu olho pro limão, se eu não quero mais colher limão, não, tem uma semente, né? Aquela árvore, ela tá dando limão, porque tem uma semente que tem limão, tem uma vibração ali naquela semente que tá fazendo ter limão. Se eu quero mudar o que eu tô colhendo, as experiências, esses sentimentos, eu tenho que olhar para a semente, para a raiz, para a origem. Tem uma origem. Se eu Uhum. não, e aonde está a origem? A origem não está fora, a origem está dentro. Então, a Uhum. primeira coisa é a consciência. Não tem como mudar algo sem essa consciência. Aí tem passos, né? Como eu falei, identificar o padrão inconsciente, pessoal, familiar. Aí é um caminho mesmo, né? Cada um vai ter Uhum. que identificar o seu. E aí também, muitas vezes, parte de uma nova, muitas vezes, de uma nova postura, né? Porque o padrão é uma repetição de padrão aqui. É uma ação, seja um pensamento, seja um sentimento, que vai desencadear um comportamento. Né? Uhum. E aí também precisa. Só que o que acontece quando você identifica, por exemplo, a constelação, ela libera. É como se você tivesse acorrentado naquele padrão, que você não consegue se mexer. E a partir do momento que você identifica a real causa e você consegue liberar isso, porque você integra a lacuna de aprendizado, né? Que se eu estou repetindo, tem lacunas. Lacunas do quê? Pessoas que estão sendo excluídas, aprendizados que precisam ser tirados de uma dor, de um sofrimento. A partir do momento que a pessoa extrai isso, é como se ela tivesse livre. Imagina que ela tivesse com correntes, né? Presa. Ela não conseguia sair daquele padrão. Então agora ela está livre. Ok, estou livre. Estou livre. E agora? E agora, minha amiga, você está livre para você andar, para você mudar o padrão, para você se mexer, para você fazer algo diferente, para você pensar diferente, para você sentir diferente, para você fazer diferente, né? Então a gente fala que a Uhum. constelação ela não substitui a ação. Então é um caminho, é um processo, mas tem um primeiro passo, né? Consciência. É. Sabe o que eu estava pensando aqui? É, deixa eu perguntar Tá aqui pro fazendo sentido pessoal. aí, gente? Tá muito estranho aqui, tá tudo parado para mim. Não, tá rolando aí. Comentário. Tá, o pessoal tá Ah, falando muito top, olhar para a essência. Pessoal, até tem o número pai e de mãe pessoas aqui? aqui tá parado. É. Tem alguém aqui que é papai ou é mamãe por aí? E se sim, quantos filhos vocês têm, por favor? Se puder compartilhar nos comentários. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, por exemplo, numa dinâmica que é muito possível que aconteça com muitos pais, e inclusive eu acredito que é uma coisa que a gente ainda está numa fase de experienciar. Por enquanto está tudo ótimo com a gente assim, né? Três assim, sim, uma, a caiu a ficha, aula sensacional, Ai, é que muito pena que eu bom. não tô vendo. Tá, Não sei se eu posso dar alguma acho que é coisa. uma coisa, né, que a gente tá aprendendo, né? Assim, claro, né? Mas eu sei que isso acontece, esse tipo de dinâmica que eu vou falar para você aqui, que eu vou falar pessoal, eu sei que acontece, que é, por exemplo, o pai ou a mãe, o filho, talvez faz alguma coisa, o pai ou a mãe não quer, talvez perder a cabeça com o filho. E aí, talvez o filho ou a filha fez alguma coisa e a mãe ou o pai vai lá e solta o berro com a criança e talvez sacode a criança e talvez dá umas palmadas na criança e depois se arrepende de ter feito isso e vê talvez esse ciclo se repetindo em algumas talvez várias vezes, né? Fala assim, cara, eu não devia ter feito isso, eu perdi o meu controle da máquina que deu merda, né? Fiz uma parada que eu não devia ter feito, né? Isso tanto pai quanto mãe, né? E às vezes começar um dia é, já começou o dia talvez já num estado de, sei lá, de alerta, já começou o dia, né? Assim, a minha mãe, eu lembro que a minha mãe, enfim, meu pai, quando era vivo, continua amando meu pai, mas eu sentia isso lá em casa. Tinha dias, por exemplo, assim, que tava para sentir que era o dia que, cara, qualquer paradinha que fizesse ia ter puxão de orelha, ia ter. Tava no campo, né? Tava no campo já o negócio.
aquilo era um padrão, porque se repetia com uma determinada frequência. E mesmo sem causas aparentes, entende? Assim, tipo, ou pelo menos que eu soubesse, né? Assim, tipo, aconteceu, recebi uma notícia hoje que me tirou da linha e me fez estar totalmente estressado e eu não consigo controlar isso, eu vou ter que descontar em alguém. Então, eu vejo que muitas vezes tem esse vício emocional também das pessoas de querer sentir aquilo novamente, mesmo que aquele sentimento, no fundo, vá trazer para ela uma outra consequência que ela vá se arrepender depois. Então, no fundo, ela gosta do arrependimento. Né? No fundo, ela quer viver o arrependimento, se sentir A arrependido. pessoa que repete, ela não acha que não, né? Bem Ela legal. talvez ela exatamente. Depois, ai meu Deus, não queria ter feito, mas mesmo assim ela faz. Então eu sei que isso acontece. O pessoal nem precisa falar aqui nos comentários se isso acontece com vocês ou não, tá? Vocês não precisam compartilhar. Só que eu sei que isso acontece com muitas pessoas, talvez esse não pode não ser nem só uma falta de controle emocional, mas pode ser também uma, um carregado de informações do próprio sistema também se revelando também na dinâmica familiar, né? Como é que você vê isso? Você acha que isso tem sentido o que Bom, eu estou falando em relação aos pontos que você estava tocando? tem duas coisas bem legais que eu quero compartilhar. Eu só vou puxar a Sofia, o meio da cama Vai lá. lá, puxa lá. Puxa lá, que enquanto isso eu vou... Pessoal, isso que eu estava compartilhando aqui faz sentido aí com vocês? Vocês já viram essa dinâmica acontecendo? Talvez não você como, né? Talvez, sei lá, pai, mãe, tio, não sei, sabe? Essa dinâmica de muitas vezes você não saber o porquê, mas fazer com que algo aconteça e que você não desejava e depois você vai lá e você sente isso novamente. Você fala, puxa, eu me arrependi de fazer isso. E talvez você vai ter que pedir desculpas ou vai precisar ter uma conversa, né, com a pessoa que, enfim, que você sem querer machucou, ou se alguém te machucou e talvez você espera que a pessoa vá lá e converse com você e talvez te peça desculpa, sabe? E talvez você nem consiga também pedir desculpa, talvez você não tenha essa força de chegar e ser transparente, falar, poxa, não era o que eu queria, é, enfim, né? O pessoal, a Aninha falou, né, várias vezes, sim. Ok. Então, você se lembra aí, né, amor, que a gente estava falando, né? Uhum, sim. Tá. É, Então, manda você ver falou aí. da repetição de padrão ali na educação, né? Na falta de educação. Uhum, Repetição de padrão na educação é bom, né? O problema é na falta de educação, na falta de inteligência emocional, né? uhum, É bem interessante o que você falou. Porque a gente, a pessoa, e uma coisa que veio para mim quando você falava normalmente, né? A pessoa, quando ela tá repetindo o padrão, ela é justamente aquela pessoa que falava assim: eu nunca vou fazer isso, porque isso que meu pai fazia. É justamente aquela pessoa que sofria exatamente com aquele padrão, né? Você veja que interessante, se não acaba sendo isso também. E por que que isso acontece? Por que que isso acontece, a repetição de padrão? Ontem eu escrevi várias coisas aqui, gente. Eu sentei aqui, ó, escrevi várias coisas em cima das coisas que tá ali, né? Que é o porquê que isso acontece. A gente até nem falou, né, aqui de campos morfogenéticos, né? Que é onde estão essas informações que a gente acessa, inclusive essa tal da repetição. Mas por que que também acontece a repetição de padrão? Porque existe uma, como a gente falou, lacuna, exclusão. Então, e o que que é exclusão? Julgamento. Julgamento. Julgamento é uma exclusão. Então, aquele que falava assim, nossa, porque a minha mãe é isso, porque a minha mãe e meu pai é aquilo, normalmente ele vai acabar o quê? Repetindo o padrão. Por quê? Porque ele está excluindo. E anota isso. Toda exclusão gera identificação e compensação. Toda exclusão. Toda exclusão. Isso é assim, ó, unânime que a gente vê na constelação familiar, não é só na constelação, né? Na vida. Por quê? Porque aquele que, quando você exclui algo e o julgamento é uma exclusão, por quê? Porque você não quer ser igual.
né? Então, quando você está julgando teu pai, julgando tua mãe, o comportamento deles, e aí também é aquele negócio do tomar pai, tomar mãe, que a gente sente o vazio, porque as pessoas confundem o comportamento do pai e da mãe com a função espiritual mesmo, até, do que é pai e mãe, né? A função deles, não como educação, até, né? Comportamento. Então, aquele que julga, que exclui, ele se identifica, porque você não coloca o foco naquilo que você não quer. Então, você está identificado com aquilo que você não quer, com o teu julgamento. Então, você está excluindo aquilo, você se identifica. Quando você se identifica, você está no campo daquela pessoa, entende? Você acaba o quê? Gerando, a gente fala as compensações, que é para compensar essa exclusão, você faz igual, porque você está tão identificado àquela pessoa que você está no campo dela. E para que ela pertença, você vai fazer igual, até para que você veja aquela pessoa que você está excluindo e você possa integrar ela. Porque a gente vive, né? Eu acho que quem está nesse mundo do desenvolvimento pessoal acredita muito no paradigma da unidade. Que né, nós somos o todo está em nós, Deus está em nós, a gente tem, né, uma centelha divina e a gente está em Deus, ou seja, é o todo, é um paradigma, o coração que eu digo é um paradigma de unidade, está tudo conectado, por isso que tudo são sistemas. Agora, o nosso ego, que é esse que julga, ele vive num paradigma de dualidade, de separação, como se tivesse eu e o outro. Agora, quando eu julgo, eu acabo repetindo um padrão, às vezes até não só de comportamento, também de comportamento, mas de sentimento, para que eu veja esse que eu estou julgando e para que eu possa parar de julgar e integrar. Né? Porque aí você julgou teu pai, tua mãe, né? Por exemplo, nesse caso de educação, quando você vê, você está lá gritando pro filho também, você está lá perdendo a cabeça também. Para quê? Porque aí, né, principalmente assim, a gente, né, que agora eu, tô falando de mim, né, que sou mãe, como todo mundo sempre fala assim, quando você for mãe, quando você for pai, não sei o que, você vai ver, tal coisa. Porque a gente vê muito assim, porque você sente na pele daí, né? O quanto que talvez, puxa, o quanto que era desafiante, talvez foi desafiante para teu pai, para tua mãe, ou até na condição que eles viviam, né, passar por aquilo e você julgou. Né? Então, aquilo faz com que... E aí, quando você vê, você está repetindo. Quando que você repete também? Quando você está num padrão de inconsciência. Porque essa informação, ela está no campo, que a gente fala, no campo morfogenético. Como se fosse um grande inconsciente, uma nuvem. Só que quando que eu faço, que eu repito isso? E por que que eu repito isso? Que isso é uma das coisas que eu coloquei. Por que que a gente repete padrões nocivos, né? É por lealdade familiar. É por um amor cego. Porque tem uma programação, e se eu tiver inconsciente, é como se fosse um robozinho que eu vou acessando aquela informação. Por exemplo, assim, ó, a nossa mente, ela é feita para o quê? Para economizar menos energia. Tanto que um padrão repetitivo é um padrão do quê? Ele até pode ser um hábito. A nossa mente tende a transformar tudo em hábitos. Qualquer coisa, seja como você falou, tomar um cafezinho depois do almoço. Né? Ou para fazer alguma coisa, escovar o dente, tomar banho. Quando você vê, você faz tudo sempre igual. Começa pela cabeça, depois faz não sei o quê. Por quê? Porque isso gasta menos energia. Então, o caminho que você faz para ir para o trabalho, quando você vê, às vezes você nem estava indo para o trabalho, mas você estava inconsciente naquele momento, você está fazendo o mesmo caminho. Entende? Por quê? Porque você estava inconsciente. Então, no inconsciente, a gente tende a ir no piloto automático. Que é... Aonde que está o piloto automático? Existe uma informação gravadinha já tem uma memória no inconsciente. Então, tem memórias não só no teu inconsciente teu, pessoal, mas no inconsciente familiar. Então, se você tiver inconsciente, você começa a acessar aqueles padrões até por lealdade familiar, por pertencimento. Mesmo sendo ruim. Mesmo sendo ruim. Porque a gente fala de aqui é o amor cego. Por quê? Porque eu pertenço. Até porque foi a forma como você aprendeu. Isso tem a ver com a neuroassociação, né? Porque, por exemplo, a criança, a Sofia está crescendo. A gente vê que a criança ela aprende por imitação. A gente fala imitar, né? Mas o que é a imitação? Neurônio espelho. São os neurônios espelhos. Que é o quê? Neuroassociação. Ela vê fazendo, faz igual. Então, você também aprendeu por neuroassociação. Por mais que a tua mente consciente julgue o comportamento do teu pai e da tua mãe, mas você associou. Isso, para tal coisa tem tal reação, para tal coisa tem tal comportamento. E se você tiver no inconsciente, que é nesse piloto automático, assim como você, às vezes, está indo para um outro lugar, não está indo para o teu trabalho, você está fazendo, quando viu, você está fazendo aquele mesmo caminho, assim é também em outras áreas da tua vida. Por exemplo, como você falou, na educação dos filhos. Quando você vê,
puxa, já gritei. Quando você vê, já fiz igual, exatamente aquele padrão que eu talvez até abominava. Porque aquela informação tá no campo. E se eu não tiver muito, por isso que eu falei, consciência e presença. E postura. Porque não basta só. Porque talvez no primeiro momento, quando você vê, você perdeu a cabeça, você gritou, você bateu. Você fala, puxa, fiz igual a minha mãe fazia. Aí a consciência veio depois. Chega um momento que você, se você está presente, você começa a perceber antes. Entende? É um caminho. Bob Proctor fala isso. Um desses livros aqui. Esses dias eu estava lendo uma parte. Que é assim. Até que chega um momento que você começa a exercitar a tua postura. Em que antes de você fazer, você já percebe. Você já observou o padrão. O Só filme, né? Escolhe. A história, né? Escolhe. É. Puxa, eu vou fazer igual ou eu estou presente e consciente e vou ter uma atitude diferente? E aí você vai criando um novo caminho neural também, né? Que é como se fosse uma estradinha que você vai passando ali. Pô, hoje não optei por essa estradinha aqui, que é a mais rápida, que economiza energia, porque já tem uma informação gravada. Eu não preciso pensar gastar energia para isso. Tem uma informação no meu campo familiar de como é que se reage. Agora eu vou caminhar por um outro caminho. Mas aí como é que eu fortaleço isso aqui? Repetição, postura. Por isso que eu falei que é um caminho, né? De consciência, de tomada de observação e depois de prática mesmo. Olha só. Fez sentido? Te respondi. Sim, sim, claro. E o que vocês acham, pessoal? Vai deixando nos comentários aí que outra dica aqui, muito boa que eu também segura aí, rapidão. Só para poder pegar essa linha de raciocínio, você vai complementar com uma outra coisa aqui que eu penso que tem tudo a ver com isso também, que talvez não tenha passado essa ideia para você. E que eu acredito que vai ser legal você complementar. Tem as pessoas que vão pela exclusão querer, inconscientemente vão acabar repetindo o padrão, certo? Por exemplo, ficar estressado e quebrar as coisas em casa. Né? Pô, vai quebrar vaso, vai quebrar prato, copo, vai derrubar as coisas e tal, ou vai gritar com o filho, com as coisas e tal. E tem também a que vai querer excluir e fazer completamente o diferente para provar que os pais, talvez, ou aquela relação estava errada. Não, agora eu que sou certo, eles querem errado. E vão acabar não. E essa pessoa vai acabar querendo criar uma exclusão sem integrar e ver realmente quais os motivos, as causas talvez dos pais, dos familiares estarem fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Entender que cada um viu o mundo do teu jeito, da tua forma. Então, eu acredito que tem essas duas linhas, né, assim, de que a maioria das pessoas vão costumar ir ou de repetir igual ou de querer fazer algo que é completamente oposto para falar assim, eu nunca vou ser esse tipo de pessoa. E ela acaba excluindo e ela acaba querendo excluir uma parte que é dela porque ela é proveniente daquele sistema, então tudo é energia. Como que ela vai excluir uma referência, um rastro energético que já foi construído? Tipo, só se fosse, sei lá, né? Me lembrei até do Dark aqui, né? Que a gente assistiu de novo esse ano, né? É impossível de ser feito isso, né? Até então. Só que aí eu queria que você falasse um pouco aqui, antes da gente concluir, como que você vê que drogas e álcool entra nisso tudo? Né? Por exemplo, na parte de exclusão, às vezes, de filho e filha, de começar a usar drogas como uma forma de talvez afrontar os pais, ou a bebida, a pessoa não conseguir deixar a bebida, ou ela espelhar, de repente, pai e mãe em relação à bebida e drogas. Né? Não era uma coisa que no começo da live estava na minha cabeça, de falar sobre isso, só que me veio esse ponto aqui, eu não sei se já te vi alguma vez falando sobre isso de uma maneira em vídeo e tal, como que essa dinâmica ela pode influenciar as pessoas de uma maneira negativa, né? Assim, e às vezes ela não sabe qual é a causa do porquê, talvez ela não consegue parar de beber, ou não consegue parar de, sei lá, usar algum tipo de droga e tal, e que pode ter uma causa oculta ali na dinâmica familiar, né? Como é que você vê isso? Sempre tem uma causa, né? Que até ela se tornar consciente, ela é oculta. Então, na constelação, a gente vê isso, estuda isso. Como eu falei, cada pessoa é única, o seu sistema ele é único. E quando a gente está falando de repetição de padrão aqui também, né, tem várias coisas envolvidas, como você falou.
tem aquela repetição que vem, como eu falei, até do próprio exemplo, né? Da aprendizagem, do que a gente fala até com uma criança, a gente aprende por neuroassociação, é neurônio espelho mesmo, e muitas vezes acaba repetindo por ver o comportamento igual, né? E tem aquela repetição que, como você falou, que às vezes não é no dia a dia que você vê, mas, puxa, talvez eu tô repetindo um padrão, às vezes não é do meu pai, às vezes é de uma outra pessoa, algo que eu não consigo vencer, que é algo que está mais atrás, algo que às vezes está mais oculto, sabe? Então, tem várias formas de a gente perceber repetição, né, de padrão. Mas esse caso de álcool, por exemplo, e drogas, nem tudo é sistêmico. É preciso avaliar se é sistêmico. Porque às vezes a pessoa começa a aprender de constelação, ai, tudo é sistêmico, tudo. Não, nem tudo é sistêmico. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver o que aparece aqui, né? Assim, sistêmico todos nós somos, já que a gente é o corpo físico, mental, emocional, espiritual, que tá tudo interligado. Mas quando eu digo sistêmico, é que tem a ver com algo realmente, talvez, familiar. Não sei. Vamos descobrir. O álcool e as drogas, né, essa repetição, ou normalmente, tá? Isso não é assim, na constelação não tem certezas, como eu falei, tem que ver caso a caso. Mas praticamente tudo tem padrões de exclusão, sabe? De problemas. Tem algo que está sendo excluído, ou algo, uma experiência e alguém. E alguém. Porque, para pensar, aconteceu uma experiência ruim, algo que aconteceu que você não gostou. Normalmente tem pessoas vinculadas àquela história, né? Tem pessoas que estão sendo excluídas, que estão sendo julgadas. Então, às vezes, é um parente, alguém do passado que também se envolveu com álcool, né? Uhum. Ou que também era se envolvido com drogas, essa pessoa foi excluída. Ela foi julgada. E às vezes excluída não é excluída, tipo, ó, ninguém conversa com essa pessoa. Não, é excluída aqui, ó, no coração. Quando a gente fala de exclusão, como eu falei, não é só uma exclusão, tipo, eu não falo com a pessoa, ela foi banida. Não, é uma exclusão aqui dentro. É a vergonha, entendeu? Tem vergonha de falar, nossa, a pessoa faz parte da minha família. Sabe aquelas festas? Não, nem vamos convidar o fulano, ciclano, Deus o livre, vai fazer vexame, né? Essa pessoa, na alma, ela está sendo excluída, entendeu? Perante a alma familiar, ela está sendo excluída. Então, mas por que ela foi se envolver com algo, com drogas? Tem que olhar o que está por trás disso, porque tem um motivo. Tem um motivo. Porque não é normal a pessoa buscar prazer, buscar alegria no álcool ou na droga. Porque o normal é a gente ser feliz, normal, né? Nem sempre a gente tem altos e baixos, ok? Mas o que é isso? O álcool, a droga, a comida, a obesidade é a mesma coisa, entende? Uhum. A pessoa ela tá buscando fora algo que falta dentro. Ponto. Todo excesso esconde uma falta. Eu sempre digo isso. Todo excesso esconde uma falta. Por que ela está buscando fora e no excesso? Porque ela está tentando, de uma maneira inconsciente, preencher um buraco, um vazio de alma. E o que é vazio de alma? A gente fala de pai, de mãe, ou é do sistema do pai e de mãe, porque tem algo nesse sistema que está excluído. Então, às vezes é o pai que já era envolvido com álcool, com drogas, que tinha brigas, que isso e aquilo, então ele foi julgado. A própria mãe exclui assim, quando fala o filho mesmo mal, e pelo bem, né? Porque talvez ela não quer que o filho repita, entende? Mas ela acaba afastando, tirando, né? Tirando, ela não reforça esse pai. Ao contrário, ela não quer que seja igual, então ela acaba tirando da vida, né? Realmente, do filho, ou às vezes é a mãe que tem um comportamento de alguma maneira. Então, falta, entendeu? Sempre. Aonde vai ter falta, o inconsciente ele vai buscar. Primeiro ele tenta buscar, às vezes, num relacionamento, para se sentir bem. Ele não encontra, ele vai começar a buscar no mundo. E quando álcool e drogas, a gente diz muito que, não é que a gente diz, na constelação por observação, e aí que eu digo, tá? Não leva isso 100%. Se você tem problema com isso, você vai ter que olhar para isso num movimento de constelação para ver o que o teu sistema vai apontar. Porque pode ser algo totalmente diferente. Mas, assim, se vê muito por observação o masculino. Por que o masculino? Tá? Porque o masculino é aquele que vai para o mundo, é aquele que vai para a vida. O feminino é mundo interno, o masculino é mundo externo. A gente está falando aqui não de força, que compreende o gênero, porque pai é um arquétipo de masculino.
né? O sistema do pai, avós, bisavós. Então, é um movimento para fora. Então, normalmente assim, a pessoa ela tá buscando fora, no álcool, na droga, na comida, algo para preencher dentro. Então, ela tá, é um movimento dela, é meio que, a gente diz que é como se ela estivesse indo em busca do pai, entende? Já a nutrição, às vezes você vê que também às vezes está mais associado até o feminino, a mãe, porque a mãe é o nutrir, né? A mãe é a nutrição, desde da barriga a gente foi nutrido pela mãe, a amamentação. Então a nutrição ela pode estar associada às vezes, mas não é um padrão, tá? Como eu falei, cada um tem que olhar para a sua questão. Uhum. Cada um tem que olhar para sua questão. Mas, assim, o álcool e a droga tem muito do buscar no mundo, entendeu? Buscar no mundo aquilo que falta. Quem que é esse que te leva para o mundo? Porque quando a pessoa usa álcool, o que ela, normalmente, ela se sente? Ou a droga, ela se sente mais poderoso, ela se sente que ela tem coragem, entende? Às vezes é uma pessoa que é mais tímida, que é acanhada, ela não consegue ir para a vida, ir para o mundo, fazer amizade, ser legal, ser divertido. Às vezes ela é mais introspectiva, então ela vai buscar no álcool e na droga uma maneira dela ir para o mundo, entende? Uhum. Dela interagir com o outro. A gente diz assim, ó, o feminino, a mãe é o primeiro relacionamento, mas o pai é o primeiro outro que a gente se relaciona. Então, o primeiro outro fora, né, é o pai, é o masculino. Então, tipo, às vezes a pessoa vai buscar no álcool e na droga essa relação com esse masculino, entende? Se ir pro mundo. Esse masculino que tá faltando aqui, porque se ela tivesse essa força suficiente, ela conseguiria ir de boa. Mas talvez ela tá buscando, por exemplo, o próprio cigarro, tabaco, a gente diz que a gente percebe que tem o quê? O tabaco, ele é o tabaco, né? Masculino. Então, quando a pessoa fuma, ela está se preenchendo, ela se preenche do tabaco, entende? Ela se preenche daquela energia. Tudo tem energia, gente. Coisas, alimentos, tem energia feminina ou masculina. Tabaco, ela se preenche daquilo. Então é como se o pai tivesse presente nela. Tem vídeos disso na internet, o quanto que o tabaco, o cigarro está muito relacionado com o masculino. E às vezes não é só do pai, né? É do sistema, é um avô, bisavô, enfim, o masculino que foi excluído, entende? De alguma forma o masculino foi excluído. Seja porque também tem alguém no passado que usou álcool, droga, ou talvez não, às vezes foi uma separação no passado, às vezes uma morte, enfim, qualquer causa de exclusão, o próprio julgamento, né? Mas ela está se preenchendo, entende? Então, todo excesso esconde uma falta, né? E se aquilo está se repetindo, poxa, eu tenho que olhar aquilo que não está aparente, né? Como eu falei, não adianta eu querer ficar vendo que eu tô colhendo limão, tô naquele padrão e achar que do dia para noite vai ter maçã, que eu vou colher uma coisa diferente. Tem que buscar a origem, né? Não sei se Muito bom. fez sentido. Muito bom, muito bom. Mas assim, tem exclusão. Normalmente tem padrão de exclusão, né? Alguma exclusão, porque a pessoa está buscando fora algo que ela não está sentindo aqui dentro. Uhum. E assim, quando eu até pedi para você falar um pouco sobre isso, sobre droga e bebida, mas você deu exemplo, né? Pode ser comida, pode ser compras, né? Pessoa que não, né? Ficar, cara, não consegue, tem que comprar, né? Ou com dívida. Às vezes tem coisa que não parece nociva. Eu vou te em falar ficar que... atrás dos outros o tempo inteiro, às vezes, em ansiedade de alguém já responder rápido também, sabe? Sexo, Tipo, então, excesso de sexo. pornografia. Gente, qualquer excesso. E aí, ó, deixa eu falar uma coisa, que é uma coisa que eu vivi. Tem coisas que não parecem negativas, mas também você tá buscando compensação. Academia. Eu já fui assim, ó, rata de academia. De que tudo da minha... A academia tava antes. Eu não ia num churrasco, eu não ia no aniversário, eu me sentia mal, por quê? E eu treinava muito, né? Assim, musculação. Sempre. Por quê? O que será que tem nisso? Eu tive bulimia, né? Porque a gente, no final das contas, a gente está sempre trabalhando feminino e masculino. Eu tive bulimia por muitos anos, por uns 8 anos, que é comer compulsivamente, né? Pôr para dentro comida, buscar fora algo para suprir dentro. E aí você vê que não supre, e aí pôr para fora, né? Aí não é uma coisa muito, né? Mas aí põe para fora porque você vê que não supre. E também eu posso dizer que eu tinha vigorexia, que chama vigorexia, né? Que é essa coisa do buscar na academia, tomei anabolizantes. Por quê? O que isso está escondendo? O anabolizante é ruim, né, gente? Vamos falar que a gente sabe que é. Agora, às vezes a pessoa ela tem
mesmo um excesso que parece positivo, e ok, é bom ir para academia, fazer exercício, mas será que, tipo, quando eu tô colocando isso à frente da minha família, da minha própria, tipo assim, poxa, eu não vou num evento social se não tiver ido pra academia. Tipo, e mais, eu era infeliz. Se minhas calças começassem a ficar largas, eu ficava triste. Tipo, no meu auge do meu corpo, eu tinha menos autoestima e eu era mais infeliz do que eu sou hoje. Que eu praticamente não tô indo pra academia, não tô no óbvio, eu não tenho problema com obesidade, mas eu perdi muita massa muscular, né, por conta da gravidez, mas num auge, né, antigamente, claro, antes de todo esse meu processo, eu me sentia mal, entende? Porque eu buscava força no músculo, você percebe? Masculino. O que é academia, músculo? Eu assim, ó, eu tenho uma sensibilidade muito grande. Eu bato o olho na pessoa e já vejo. Muito forte. Você já vê se a pessoa... A gente sabe mais ou menos quando alguém que usa anabolizante, muda a voz, isso. Eu já consigo ter uma análise assim, ó, muito rápida. Ela tá buscando força do masculino. Ela tá indo pra academia, fazer muita musculação. E isso é ruim? Parece que não, não é ruim, mas ela tem que perceber, o que está por trás aqui? Porque isso eu buscava o quê? A força do masculino, que eu não estava encontrando em outros lugares, né? No relacionamento eu já não encontrava. Por quê? Até porque não era o masculino do relacionamento. Eu estava buscando um masculino mais profundo, entende? Do meu sistema. A comida, a bulimia, a compulsão alimentar. Estava buscando na nutrição. Tinha a ver com o feminino. Então, o meu feminino, o meu masculino, sabe? Por exemplo, até mesmo curso, preciso demais, que é uma coisa que parece que é bom, óbvio que é bom, né? Mas eu dizia que eu era papacurso. Hoje eu continuo fazendo cursos, mas eu tinha uma época assim, ó, que eu não conseguia dar um passo, por exemplo, hoje eu consigo fazer uma live, eu consigo fazer um vídeo, eu trabalho com isso, mas teve épocas, porque eu comecei isso lá em 2013, que eu falava assim, ai não, eu preciso de mais um curso. Eu não me sentia pronta, entendeu? Então faltava alguma coisa, sempre faltava, sempre faltava, sempre faltava. Então faltava um curso, faltava isso. Então até tem coisas que parecem que são boas e elas são, mas perceba se não está sendo excesso e está te tirando de algum lugar, talvez, por exemplo, de ação, de agir, ou até tirando, como eu falei, né? Às vezes, como eu disse, sabe, assim, tipo, eu precisava da academia para me sentir feliz. E não estava Uhum. feliz ainda por cima. E Uhum. ainda não me sentia, né, bem, né? Mesmo fazendo de tudo, treinando, de academia, e massagem, e não sei o quê. Então, eu vejo muitas mulheres nisso. Hoje em dia, a gente vê outra coisa, né? Sei que talvez estou falando já bastante. Hoje em dia a gente tem visto agora a harmonização facial, né? Muitas mulheres indo colocar, né? Fazer preenchimento de boca, disso, daquilo, maçã do rosto. Você vê que tem pessoas que estão se deformando. Estão se deformando. Na busca do quê? O que é esse excesso que ela está pondo na boca? Que você vê que ela vai se desfigurando. Ela está buscando um excesso, ela está buscando algo para suprir uma autoestima que ela não tem, uma força que ela não tem. Né? Eu sou totalmente a favor disso, você se sentir bem. Mas a gente sabe quando tá tendo excesso, né? A gente vê quando tá tendo excesso, entende? Uhum. Porque por mais que a pessoa faça, tem gente que é viciada em cirurgia plástica, né? Que nunca tá bom, entende? A questão é bom fazer curso, é bom ir pra academia, é bom fazer procedimento estético, mas o problema você nunca tá feliz? Nunca tá bom pra você? Nunca é suficiente? Tá sempre faltando alguma coisa? Né? Então fica aí com... Porque Essa talvez às vezes isso é uma repetição de padrão também, entendeu, amor? Qual a repetição Uhum. de padrão? Tá sempre faltando Tá alguma sempre coisa. faltando. Tá sempre faltando, né? É. Não consegue ser grato pelo que tem, ou pelo que é, ou enfim, né? E tá Porque sempre, ela tem uma ilusão que falta cara, alguma coisa aqui dentro, né? não consegue se preencher, né? São muitas maneiras, né? Poderia falar de repetição, vício em trabalho, vício, Também, vício em trabalho. vício até não, a gente teria que falar de papéis, eu acho que seria demais aqui falar Não, mas né, é de só pra gente ver posicionamento que às também e vezes tal. tem coisa que a pessoa não enxerga. Sim, Padrão, sim, sim. né? Amor, dito tudo isso aqui, do que rolou aqui hoje, né, sobre, né, você trouxe desde a parte de observar esses ciclos, certo? Para poder colocar uma luz e possíveis causas
para isso. O que você deixaria aí de duas, três ideias, talvez, assim, de que as pessoas podem, nesse ano agora de 2022, implementar, aplicar ou fazer para começar a se desassociar desses ciclos negativos, essas repetições negativas que ela não quer ter, né? Assim, né? Acho que aqui eu quero até deixar pessoal tem tem muito conteúdo bem aprofundado, né? Não vou falar mais aprofundado, mas bem aprofundado no canal do YouTube da Maiara, só vocês pesquisarem lá, Maiara Castelã. No Instagram dela tem algumas lives também. Ela vai começar também novos vídeos aí também no canal do YouTube, então acredito que você pode ir lá, dar uma olhada, Gravei dar uma essa semana, conferida, hein? né? Gravou essa semana, provavelmente semana que vem está no ar. E tem o curso também da Maiara dentro do Portal do Ilimitado também, né? Que é um curso muito bom, pessoal ama demais, que é de constelações quânticas sistêmicas. É, deixa aí, para o pessoal, essa três ideias que você acredita que talvez possam ser práticas, sabe, para ajudar a revelar esses ciclos e talvez começar a alterar esses ciclos baseando em tudo que a gente falou aqui hoje. Aqui eu estou falando mesmo de uma forma prática, entendeu? Se tem algum exercício para a pessoa escrever no caderno, se tem alguma técnica sua no canal, da pessoa fazer movimento de pai e mãe, enfim, traz alguma coisa que seja prática para a pessoa fazer hoje. Hoje ou nos Tá. próximos dias, né? Hoje, semana, É, sei lá. como eu falei, eu vou dar algumas dicas aí, mas isso é um caminho, né? A Uhum. primeira coisa que eu até já falei aqui é leva isso para tua vida. Nada pode ser excluído. Então, primeira coisa, faça amizade com esse. Não queira, ai meu Deus do céu, eu preciso me livrar desse padrão. Não é esse o caminho. Quando você quer se livrar, você quer excluir. Não, ao contrário, integra. Se você excluir uma coisa, falta, né? Vai tirando, você vai diminuindo, vai faltando. Você integra. Então, primeira coisa, olhe com bons olhos, agradeça. Primeira coisa, isso que eu passei por uma das minhas mentoradas semana passada, que ela estava percebendo uma repetição do padrão. Falei, primeira coisa, olha para o padrão e agradeça. Porque essa foi a melhor forma de Deus, o universo, trazer para você o que você precisa para crescer nesse momento. Tudo que a gente precisa está chegando até nós. Tudo. Só precisa ter olhos para ver. Então, não queira excluir o padrão assim de tem que. Não. A maneira de você romper, e não é nem romper, é mudar o padrão com um padrão positivo, vou integrar isso aqui. Perceba o padrão. Faz as pazes com ele. Diga, olá, padrão, eu vejo você, uma frase da constelação, né? Eu vejo você. Então vamos conversar aqui. E aí uma dica prática, né? Como eu falei, pega no teu ano, como você falou, dá uma olhada nas áreas da tua vida, ou talvez você já veja na tua cabeça aqui um padrão, sabe? E olha com amor para esse padrão. Eu gosto de um exercício também, até me veio aqui agora, ele é um exercício sistêmico. Você pode sentar numa mesa e num lugar que esteja você, escreve num papelzinho qual é o padrão, coloca no meio da mesa e olha para ele, do teu lugar. E diga, eu vejo você, né? Muda de lugar, vai ter um lugar que você é o representante teu agora, que está vivendo esse padrão. Muda de lugar, uma outra cadeira na frente, e esse lugar é o teu eu que já resolveu isso. Poderia ser o eu do futuro, a Sofia Uhum. tá reclamando. Dá uma pegada nela lá. Ou eu pego, eu pego. Continua aí, continua a tua linha de raciocínio que eu pego ela lá. Tá. Muda de lugar. Isso serve assim, gente, para qualquer coisa, para qualquer problema, né? Minhas mentoradas gostam muito desse exercício, porque é incrível como você acessa o teu próprio campo e a consciência daquilo que você precisa vem para você. Porque não sou eu que vou te dar a resposta. Não sou eu que vou te dar a resposta. É você que vai encontrar a resposta. Então, você muda de lugar e aquele lugar vai representar o teu eu que já resolveu aquela situação, que já conseguiu ter um padrão diferente. E você vai olhar para esse mesmo papelzinho para a situação e também fala, eu vejo você, e simplesmente olha e percebe o que você sente. O que vem para você, tá? E integra. E aí, o que você pode fazer também, tá? O que é um sentimento? É uma situação? É relacionamentos? Perceba o padrão e perceba se tem que pessoas estão associadas a isso. Que pessoas? É tua mãe? É o teu pai? Você pode você fazer essa pergunta: qual é a memória mais antiga que eu tenho de sentir isso ou de viver esse padrão?
qual é a memória mais antiga que eu tenho? Quem está associado a essas memórias? É teu pai, é tua mãe, tá? Se é de relacionamentos também. Normalmente relacionamento, gente, já é projeção de pai e mãe, tá? Mas a gente também tem que ir fazendo na ordem e trabalhando pai, mãe e relacionamentos. E você olha, perceba quem é a pessoa ou as pessoas. E você vai ter que integrar essas pessoas. E vai ter não, né? Se você quiser. Se você quiser. Porque como eu falei, a repetição de padrão é uma lacuna de aprendizado. É uma lacuna. Tem algo que está faltando ali ser integrado. Algo ou alguém. E você integra essa pessoa. Coloca o nome, né? Se você sentir, diga eu vejo você. E deixa fluir, sabe? Reconhece tudo que essa pessoa fez. Às vezes você só tá vendo o negativo, você só tá vendo a dor, o sofrimento daquela situação. Você só tá vendo a sombra. Né? Você precisa mudar o óculos para que você consiga extrair o aprendizado. Qual é o crescimento? Agradecer. Agradecer até pela situação ruim, talvez algo ruim que alguém fez, às vezes um relacionamento, ou teu pai, a tua mãe. Porque se não fosse essas experiências, você não seria quem você é hoje. Entende? Talvez você chegou no fundo do poço por causa de um relacionamento. Por exemplo, muitas pessoas que me procuram, até de mentoria, porque ela chegou no fundo do poço de relacionamento que ela não... Linda. Ali a mamãe. Ali, Sofia. Ali a mamãe. Tá com sono, né, filha? Ali Quer a a mamãe. mamãe. Ela quer a mãe. Quer Tá a com mamãe, sono, né? gente. Ela quer mamazinho pra dormir. Quer a mamãe. Tá encerrando aí, irmão, então? Tô. Então, e daí o que você faz? Olha pra essa pessoa, deixa vir as coisas, integra. E eu digo também assim, ó, desenha um coração e escreve o sentimento, escreve o nome da pessoa, porque isso é um movimento e é sinestésico, tá? De você integrar no teu coração, ou seja, né? Escreve qual foi o aprendizado, mesmo nas coisas ruins, como eu falei. Talvez você só tá... Por que tá repetindo? Porque tem lacuna. Tem lacuna que você precisa ver o crescimento, o aprendizado. Talvez você só tá vendo a dor, você só tá vendo o sofrimento, mas não. O sofrimento é o crescimento que você ainda não vê. A dor é o amor que você ainda não vê. A sombra é a luz que você ainda não vê. Olha, talvez você tá vendo uma memória de dor, 2, 3. Procura ver, puxa, tem tudo de bom que eu vivi com essas pessoas. O que elas me ensinaram? O que eu aprendi dessa experiência? Escreve também. É uma dica prática, tá? Movimento. Desenha, escreve dentro do coraçãozinho. Esse outro que eu falei também, de sentar numa mesa, colocar. Porque você vai sentir o campo, tá? Se colocar no teu lugar hoje, da pessoa que vive, muda de lugar. Você tem que sair e fala, estou saindo desse lugar e vou ir também para o lugar de quem já resolveu isso. E olhe para aquela situação e na presença, tá? Quando você olha para a situação, para o sentimento, para a pessoa, seja o que for, você precisa estar na presença. Porque aí você acessa um campo de informação, a tua consciência vai te trazer algumas coisas, tá? Então, são algumas dicas, né? E também pode, claro, aí fazer uma constelação familiar. Se você, você fala, poxa, eu tô vendo que eu não tô enxergando, né? Algo que tá oculto, aí eu quero uma ajuda. Às vezes eu preciso sair da ilha para ver a ilha. Esse exercício de você sair do teu lugar já faz isso, né? Você sai da ilha. Pra você olhar de um outro lugar diferente de alguém que já resolveu aquilo. Porque existe um eu teu que já resolveu aquilo. Tá bom? Muito bom, meu amor. Agora olha aqui quem tá aqui querendo a mamãe. Olha só. Ó a carinha de sono. Carinha de soninho. Olha a carinha de sono. Olha a carinha de sono da Sofia. Vai chorar, filho. Primeiro chorinho na live da Sofia, né? Cadê a mamãe? Tá com saudade da mamãe. Pessoal, então é isso, gente. Gratidão gostado. aí quem ficou até o fim. Não tô vendo ninguém aqui, né? Mas toca aqui em cima, depois seguem a Mayara aí também no Instagram para vocês saberem mais aí sobre constelação familiar, sobre essas dinâmicas todas. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, 8 da noite, horário de Brasília, a gente começa aí a primeira aula da quarta jornada 11 Leis do Universo. Vai ser um evento incrível, né, meu amor? Minha gostosura! Vai ser incrível. Um ótimo sábado aí para vocês, que agora tá na hora da Sofia dar um mamazinho, né, filha? Gratidão aí, pessoal que acompanhou também. Lá, se tiver alguma dúvida, manda um direct para mim, né? Que eu puder contribuir aí. A gente tá animado. Animou. Um beijo, pessoal. Ótimo domingo, ótimo sábado aí para vocês. Valeu, até mais. Tchau, tchau.